Muito bem-vindo aí ao nosso primeiro curso da área de elétrica voltada para automação, que tem como nome aí Como converter diagramas elétricos em lógica de CLP. Para quem não me conhece, eu sou seu professor Mikael e vou estar te auxiliando aí nessa primeira fase da programação de CLP. Então, esse curso ele foi criado, foi desenvolvido para auxiliar aqueles profissionais que já trabalham com elétrica, principalmente no ramo de comandos elétricos, né, montagens de painéis, e que têm uma certa necessidade e um certo desejo de começar a trabalhar com programação de CLP, né? Já ouviu falar, já talvez tenha feito algum curso, mas talvez não tenha ficado tão claro. Então eu criei isso para auxiliar você nessa tua caminhada de uma forma um pouco mais fácil, usando ferramentas que você já conhece, que no caso são os comandos elétricos. Então, um dos requisitos para você ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho na aprendizagem desse curso é você ter conhecimentos em comandos elétricos, que vão ser a base aí para o nosso entendimento e para as nossas lógicas que vamos desenvolver. Então, a ementa dele, se você já avaliou e deu uma olhada na apostila, você já deve ter observado que é toda pautada em comandos elétricos. Eu até coloquei aqui a ordem que a gente vai fazer as aulas. Então, se vocês observarem aí, todas as aulas elas já estão é, ordenadas ali pelo nível de complexidade dos comandos elétricos. Então, essa aula de hoje, essa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre o histórico e essa definição de sinais, né? Sinal digital, sinal analógico. Qual que é a importância disso para a gente compreender o funcionamento do CLP, né? Vou trazer algumas definições também que bem provável que você já sabe, né? Eh, a ideia do curso não é falar de definições e de partes funcionais do CLP, é mais voltado para a questão das próprias lógicas mesmo, né? Como que eu faço uma interpretação de um sistema elétrico e transforma ele numa lógica. Basicamente, esse é o objetivo. Então, não vai ficar focado somente em definições e regras para o CLP. Então, ó, essa primeira aula a gente vai tratar disso. A segunda aula ali vai ter como base a partida direta e nela o que a gente vai discutir? Eu não vou discutir o funcionamento dela, porque teoricamente você já deve saber isso. O objetivo não é trabalhar com os comandos, mas é usar eles como base para a gente compreender melhor os assuntos que a gente vai tratar. Então, nessa segunda aula, a gente vai entender por que usar o ladder, da onde que surgiu isso, qual que foi a grande sacada, né, a grande vantagem de se utilizar e de se utilizar até hoje essa linguagem de programação. E a gente vai ver também, eletricamente, a ligação de entradas e saídas. Na terceira aula, a gente vai trabalhar com a partida direta com reversão, focado na ideia dos intertravamentos. Então, como que o CLP trata isso? Qual que são as vantagens de usar o intertravamento no CLP do que usar o intertravamento no comando elétrico? Né? Quais são os ganhos que eu tenho com isso? Na aula 4, a gente vai conversar sobre a partida estrela-triângulo e a compensadora, mais voltada especificamente para os seus temporizadores. Né? A base da partida estrela-triângulo e compensadora é a questão do ajuste dos tempos. Então, como que isso fica no CLP? Como que eu interpreto isso e novamente, quais são as vantagens de eu ter esse tipo de controle no meu CLP, né? Não fazer usando somente os comandos elétricos. A quinta aula, a gente vai falar sobre alternância de motores com o comando BOI. Então é um comando é, bem utilizado aí. Se você procurar na internet, você consegue encontrar ele tranquilamente. A nossa ideia não é entender o comando, tipo, trabalhar com ele. A ideia é pegar ele como base e usar ele para compreender a questão de réplica de sinais e da própria sinalização, né? O que, que eu consigo extrair de conhecimento ali e usar isso quando eu estou com o CLP. E na última aula, a gente vai analisar quais as vantagens de se utilizar uma EHM junto com o teu CLP. E, é, junto com isso, eu vou fazer também uma introdução ao TIA Portal, que é a ferramenta de programação para a gente fazer configurações aí dos PLCs da Siemens, mais especificamente o E7200 e o E7500. É, todas as aulas, toda essa estrutura,
ela tem como base os comandos elétricos, mas a gente, volta a dizer, não vai focar no estudo e no funcionamento do comando elétrico. Eu não vou trabalhar com botoeira física, eu não vou ficar mostrando para você um contato NA, um NF. A ideia não é essa. A ideia é usar a lógica do comando, porque o comando ele é uma lógica, né? E avaliar ele, qual que são as vantagens e como eu poderia tratar isso e colocar no CLP. Outra coisa que a gente não pode confundir a minha ideia aqui também não é dizer para vocês que não pode se usar mais comando. Você utiliza o comando há muito tempo, talvez monte muitos painéis assim, e ainda é muito viável usar, né? Se você tem um painel ali com 2, 3 partidas, partida direta, que não tem tantos intertravamentos, já não faz tanto sentido eu converter isso para um CLP. Vai se tornar inviável. Tem aplicações que já atendem, os nossos clientes já são atendidos com a utilização dos comandos. Mas a ideia é, analisando os comandos, isso facilite e abra alguns insights, abra algumas ideias para você, talvez ir aplicando isso pouco a pouco, ou talvez, se você for chamado para fazer um retrofit ou modificar alguma planta que já é por comando, também vai te facilitar isso. Então, o objetivo do curso é justamente esse: é você já começar, sempre que você pegar um comando, já pensar como seria a lógica dele usando aí o ladder. Isso vai te ajudar, e por isso que a ideia do curso também é um curso de introdução à programação mais pesada do CLP, porque, pelo menos para mim, eu que vim da área elétrica, isso me ajudou muito no início, né? Analisando os comandos e as lógicas que eu já sabia fazer, consegui trazer isso aos poucos para o CLP e ficou mais fácil entender e fazer outras aplicações e trabalhar com programação estruturada, programação de HM. Isso acabou se tornando um pouco mais fácil. Então, se você tem o comando elétrico ali na cabeça, se você entende como ele funciona, fica muito fácil passar isso para uma lógica de CLP. E é justamente isso que a gente vai trabalhar e a gente vai aprender nesse curso. Então, para a gente iniciar, né, de fato, a nossa primeira aula, eu vou tratar um pouco sobre o histórico, né, da onde que surgiu o CLP, por que que é importante o uso dele aí na indústria. E depois a gente vai tratar sobre os sinais. Então, vamos iniciar. Aqui eu coloquei a capa da apostila. Eu espero que você siga ela. A gente tem tudo que eu tratar aqui nas aulas vai estar descrito lá na apostila. Na apostila eu deixei de uma forma resumida, até para não ficar com muitas páginas e muita informação desnecessária. E também deixei algumas páginas destinadas para vocês fazerem anotações. Então essas anotações que vocês vão fazer é com base nas aulas aqui, que eu vou estar explicando e explanando melhor para vocês os conteúdos. Então aproveitem dessas páginas aí para vocês poderem trazer anotações e algumas definições que eu vou fazer aqui. Isso é muito importante porque você prestando atenção e você mesmo fazendo a anotação, você acaba memorizando de uma forma mais eficiente isso. Então, interessante, use dessa ferramenta que você não vai se arrepender. Então, vamos começar. Para a gente entender bem a utilização do CLP e a importância dele na indústria hoje, a gente precisa fazer um apanhado histórico bem breve aqui, bem rápido, sobre as revoluções industriais. Porque o CLP, ele fez parte de um marco aí, que a gente vai ver na história, de uma das revoluções industriais que nos afeta até hoje. Então eu coloquei aqui essa imagem para a gente analisar um pouco. Aqui eu tenho as 4 revoluções industriais. Então a primeira revolução industrial, que aconteceu antes lá do ano de 1800, o principal marco que a gente pode dizer dela é o quê? Até o símbolo já está aqui, né? É a utilização da máquina a vapor, né? Um novo meio de energia que o pessoal começou a utilizar e que começou a aumentar a eficiência já de alguns processos. Houve também mecanização de alguns processos, muitos trabalhos que eram feitos por homens agora eram feitos por máquinas movidas a vapor. Isso trouxe muito ganho, né, para as indústrias, e esse foi um boom que aconteceu e que, consequentemente, acabou tendo impacto também, né, nas outras revoluções. A segunda revolução industrial, eu vou falar bem breve aqui, eu não vou falar. Nosso curso não é sobre história, é só um resumo para a gente se situar. A segunda revolução industrial, que aconteceu ali depois do ano de 1900, ela é marcada principalmente pela questão
da utilização aí da energia elétrica, que foi um marco. Também a utilização da energia do petróleo, né? Então, os derivados do petróleo começaram a ser utilizados também para mover as máquinas. E as linhas de montagem começaram a surgir. Então, a gente tem aqui um exemplo de um carrinho, né? A linha automobilística. Então, aquelas teorias do Fordismo, Taylorismo, sobre a utilização da mão de obra, como otimizar isso daí, elas aconteceram exatamente nesse período. E o grande marco para nós aqui é a questão da utilização da energia elétrica, né? Com os primeiros motores e os primeiros acionamentos, a indústria ganhou muito mais eficiência também, né? Alguns processos mecânicos, com a utilização de motores elétricos, isso facilitou muito, porque o acionamento deles era, vamos dizer, de certa forma, simples. Passando mais um pouco tempo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a utilização e a descoberta dos semicondutores, a eletrônica começou a ser utilizada cada vez mais. E, consequentemente, a computação também ganhou muita força nisso. Então, nesse marco aqui da indústria 3.0, que é um marco interessante para a gente, pela questão do CLP, existia um grande problema que o pessoal precisava resolver. Desde a segunda revolução industrial até a terceira revolução industrial, houve também um desenvolvimento na questão dos acionamentos. Então é aí que entra a questão dos comandos elétricos. Porque o que acontece? Para você, às vezes, acionar grandes cargas, você fazer isso diretamente era muito arriscado, era muito perigoso. Porque os elementos de comutação precisavam ser muito grandes. Se você estudou comando elétrico, você vai entender do que eu estou falando. Então, para isso, foi criado alguns acionamentos indiretos, que são os acionamentos por contator. Eu aperto um botão, o botão liga o meu acionamento e o meu acionamento aciona a minha carga. Até aí, tudo bem. Mas o que aconteceu? Com o desenvolvimento das indústrias, grandes plantas, grandes processos, a quantidade de comandos elétricos que eu tinha para automatizar a fábrica era muito grande. Então já existia automação, só que era tudo feito por comando elétrico. Então, além de eu ter os grandes painéis de acionamentos para motores, eu também tinha grandes painéis com vários relés. E esses relés faziam toda a lógica do sistema. Então, a automação não começou com o CLP em si. A automação já existia com comandos elétricos. Até porque a lógica ela não é só uma coisa digitalizada por um computador. A lógica ela pode ser um próprio circuito elétrico, como a gente vai ver mais adiante. Então existia um grande problema nessas fábricas, porque o que acontece? Quando você tinha um sistema físico-elétrico muito robusto, quando você precisava fazer uma manutenção numa fábrica, ou resolver algum problema elétrico, isso demandava tempo. Porque eram muitos relés, eram muitas linhas de comando. O eletricista tinha que ir lá, medir fio por fio, borne por borne, conferir reaperto, analisar tensão. Isso dava muito trabalho. Isso era um ponto que, para a fábrica parada, não é bom. Quanto mais tempo parado uma fábrica, mais prejuízo eu tenho. Por outro lado, também, existiam algumas fábricas que todos os ajustes de produção eram feitos eletricamente, por relés, por chaves. E aí o que acontecia? Se eu fosse alterar a, o meu produto, a minha receita ou aquilo que eu estava fabricando ali, eu precisava alterar tudo eletricamente. Tinha que chamar o pessoal da elétrica e pedir, ó, agora essa esteira tem que ficar tanto tempo ligado, esse sensor, a hora que acionar, essa peça é diferente, é maior, então tem que ficar um tempo maior nesse processo. E todo esse setup, isso também demandava muito tempo. Então, se estava fabricando um carro, era um tipo de ajuste nos relés. Se mudar para outro carro, outro tipo de produto, tinha que alterar tudo de novo. Isso aí gerava muito tempo. E os comandos eram muito grandes. Então, além de ter um grande conhecimento, se você fizesse alterações no projeto, você teria que registrar isso. E quando não era registrado, isso gerava muito problema também. Como que eu resolvo todos esses problemas? Então, foi aí que entrou o nosso amigo CLP. Ele foi criado justamente para isso. O CLP ele já é uma ferramenta criada para substituir o comando elétrico. Só que, obviamente, né, além dos periféricos convencionais que a gente está acostumado, como botões ou chaves, ele pegava muito mais coisa do que isso. E isso fez com que o CLP
otimizasse essa parte das linhas de produção. Então, ao invés de eu ter painéis gigantescos só com a parte de relé, só com a parte de comandos, eu centralizava todas essas ligações num computador, vamos dizer assim. Ele analisava todos esses sinais e a lógica que antes era feita fisicamente passou a ser feita digitalmente, né? Ou um termo mais interessante para a gente usar, virtualmente. Então, as lógicas que eram físicas pelos fios, pelos comandos elétricos, elas se tornaram virtuais. Elas não deixaram de existir. Elas simplesmente deixaram de ser físicas, mas elas continuam existindo no CLP. E centralizando isso no CLP, ficava muito mais fácil. Porque se eu preciso fazer uma alteração, eu não preciso mexer com um fio. Eu posso simplesmente mexer uma linha de programação e eu já tenho um resultado eficiente. Outra vantagem é que as linhas virtuais, elas não dão problema. Eu não tenho um mau contato numa linha que simula um circuito elétrico virtual. Isso não acontece. Então, desde a década de 70, mais ou menos, que começou a se utilizar, até hoje, a função do CLP é bem similar a isso. Ele vai pegar todos os sinais do campo, vai tratar isso aí numa lógica, e dependendo de como tiver essa lógica, ela vai controlar os meus atuadores, os meus acionamentos que vão fazer o movimento, que vão fazer o meu processo lá no campo. Mas aí tá, o nosso CLP, ele entra na jogada justamente na indústria 3.0. E aqui a gente já tem mais um marco, indústria 4.0. Mas aí você vai se perguntar, tá, mas tem fábrica ainda que ainda funciona por comando elétrico? Tem muitos processos ainda que rodam no comando elétrico. Ah, mas e por que não foi feito, não foi alterado para CLP? Por que eles não fizeram isso? Existem processos que funcionam, que às vezes eles não passam por esses problemas que eu falei, que eu não preciso ficar mudando o setup toda hora, que eu não preciso não dar tanta manutenção assim, ou às vezes o próprio tempo de fábrica parada ele não impacta tanto. Então, vai ficar 2 horas paradas, mas a minha produção ela não é tão contínua. Então, eu prefiro pagar uma manutenção corretiva aqui do que eu ter um ganho. Tem um CLP, eu posso corrigir mais rápido, mas o meu processo se não tem um ganho. Tem muita fábrica hoje em dia que é assim, e funciona muito bem. Mas existe agora a indústria 4.0, que é um novo, vamos dizer assim, um paradigma para as indústrias, que é se utilizar ainda, continuar se utilizando da automação, mas digitalizar muito mais dados e cruzar essas informações com outros tipos de dados. Então, hoje o grande desafio das fábricas nessa indústria 4.0, que envolve tudo, é basicamente tentar fazer uma automação dos processos acima do CLP. Processos hoje que dependem de um ser humano. Eu preciso analisar quantas falhas deu no motor tal, então eu pego esse dado, cruzo com os atendimentos, vamos dizer assim, da manutenção, e aí eu consigo descobrir, com o registro que eu tenho aqui, aconteceu tanta coisa, eu pego o que cada manutentor colocou ali nos relatórios, aí eu descubro que sempre que dá esse problema é um problema de rolamento X, rolamento Y, por exemplo. A ideia da indústria 4.0 é já cruzar todos esses dados automaticamente e o próprio sistema já vai entender isso. Então eu não preciso de um ser humano analisando isso e tomando decisões. É basicamente eu digitalizar todas as minhas informações e aquilo que eu ainda não tenho, é, não é digitalizado fisicamente, eu criar sensores ou eu criar ferramentas, integrar tudo isso num sistema só, com muito dado. Então ele demanda grandes centros de armazenamento de dados. Eu preciso também ter uma rede para que todos esses caras aí, como tem muita coisa no chão de fábrica, para que tudo isso aí se converse, se entenda, centralizar todos esses dados e que ele tome decisão para mim e deixar a fábrica mais autônoma ainda. As indústrias ainda dependem de muita influência do ser humano. A gente está lá sempre analisando, o meu processo está automático. Mas eu estou lá analisando temperatura de alguns equipamentos, o comportamento de algum motor, o comportamento de uma esteira, o comportamento de um elevador, e canalizar todos esses dados demanda de muito sensor. Então existe um grande desafio. É justamente pegar e digitalizar tudo que eu tenho lá, transformar isso em algo virtual, para que um dia a própria planta ela entenda e consiga, através de inteligência artificial e grandes centros de armazenamento de dados, tomarem decisões e facilitarem o nosso trabalho, né? Então, no futuro,
Não vai ser o homem que vai dizer quais são as melhores maneiras para se fazer uma manutenção ou quais são os pontos mais importantes que eu preciso corrigir na minha produção. Não. Vai ser o quê? Vai ser as próprias máquinas, vai ser os próprios clientes, né? Conforme uma avaliação que ele faz do produto ali. Ah, eu comprei um biscoito e esse biscoito que eu comprei tem um gosto muito doce do que eu imaginava. Aí ele cruza essas informações, por exemplo, no banco de dados, onde várias pessoas também votaram isso. E se a gente faz parte de uma mesma região, por exemplo, a própria fábrica vai entender que sempre que ela fizer um lote para determinada região, ela vai tentar corrigir isso na receita. Então veja que é um negócio que é a fábrica conversando diretamente ali com o produto. Você não vai fazer uma reclamação, você não faz uma sugestão para um dono de fábrica ou para o pessoal que gerencia a fábrica. Não. É, é até meio utopia pensar nisso, é um futuro um pouco talvez distópico, mas a ideia e a teoria em volta da indústria 4.0 é justamente isso. É uma fábrica quase que um ser vivo totalmente autônoma e totalmente inteligente, tomando decisões e nos mostrando basicamente o que eu tenho que fazer. Então, a fábrica vai dizer para mim, viu, ajeite isso aqui, corrija isso para evitar um problema ou para melhorar o meu processo. Então, o nosso curso ele vai ficar aqui na indústria 3.0, que é justamente onde começou a, a utilização do CLP, justamente para melhorar a questão dos sistemas. E é isso que a gente vai aprender. Lá no passado, o pessoal estudava os comandos elétricos e eles tentavam ver qual que é a melhor forma para eu fazer uma lógica. Foi aí que acabou surgindo o ladder, né? O ladder é uma linguagem que a gente vai ver mais especificamente na próxima aula, mas é a linguagem básica que a gente vai usar porque ela simula um comando elétrico. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento em comandos elétricos. Eu coloquei um comando aqui para ilustrar melhor um pouco o que eu falei, né? Mas esse aqui é só mais um exemplo que talvez fique mais fácil para você entender. É que eu coloquei um comando, eu não lembro bem que máquina que é essa aqui que eu peguei, estava ali nos meus arquivos, mas sei lá, é um comando convencional. O importante não é a função dele aqui. O importante é a gente só fazer uma breve análise. Vamos fazer uma análise aqui como eletricista, né? Como o pessoal que trabalha com comando, que trabalha com painéis, né? Eu tenho aqui um contator. Aqui eu já consigo identificar, né, o botão de liga dele. Está intertravado com K0. A princípio eu não sei bem o que faz agora. Tem um relé térmico. Tem um botão de desliga, né? Tem esse K1 aqui que é um selo, tudo mais. Apertei aqui, liga K1, selo. Não precisa ficar segurando o botão. Aqui tem alguns sensores, fim de curso. Provavelmente na hora que acionar o fim de curso, ele vai ou acionar o sensor, né? Ele abre aqui, K0 aciona, abre o contator. Tem outros fim de curso que talvez faz o ciclo recomeçar por um K2 aqui. Esse K2 não está intertravado com K1, então provavelmente não é um motor com reversão. Só estou dando um exemplo aqui. Tem algumas eletroválvulas, a hora que entrar K0, essa válvula aqui entra junto, a hora que entrar K2, entra essa válvula e esse relé de tempo. Após um tempo pré-programado, ele vai acionar isso aqui, talvez recomece o ciclo, né? Enfim, isso é um sistema bem simples se a gente for analisar. Se a gente for fazer alguma alteração aqui, se eu vou mudar uma lógica, o cliente ou o cara da máquina onde eu trabalho, viu? Agora eu tenho que mudar meu ciclo aqui. Além de contar esse tempo, eu tenho que fazer um outro processo. Então você vai ter que comprar mais um relé de tempo, colocar ali, talvez usar um contador K2 mais um contato auxiliar, ou colocar esse temporizador numa outra etapa do processo. Às vezes precisa colocar um delay para ele fazer uma outra função. Isso é um exemplo. Se você for fazer qualquer alteração, tanto para adicionar coisas, para tirar coisas, ou até para você fazer uma correção no próprio sistema que parou de funcionar e você vai fazer uma manutenção e uma análise de falha, é impossível você não mexer com o fio. Ou pelo menos fazer medições com o fio. É impossível. Que você não vai usar uma chave de fenda, um borne, para tirar um cabo, para reapertar ali alguma coisa. Cara, não tem como. Esse que é a maior desvantagem do comando elétrico, vamos dizer assim. Sempre pense assim, ó, o comando elétrico, o único problema dele é a manutenção, que você não consegue fazer a olho nu, você precisa ter ferramentas ali para medir e fazer algumas coisas. Lógico, algumas coisas você consegue pegar, ainda mais quando é uma coisa que você mesmo fabricou e montou. Mas nem sempre esse é o cenário, né? Outra coisa é alterações.
você depende da parte física. Então vamos dizer que você precisa aumentar aqui, só que o painel não tem espaço, não dá o tamanho. Então você vai ter que arrumar mais espaço, ou talvez remontar isso aqui num outro painel, enfim. E aí, o que é o ruim também? Se você mexe aqui e você cria uma alteração, você tem que mexer no projeto, você tem que alterar isso aqui. Você tem que fazer um desenho, nem que seja à mão lá. E se você já fez manutenção em plantas que têm grandes centros de comando de motores ainda por comandos elétricos, já deve ter sofrido muito, principalmente quando os desenhos, os esquemas elétricos não estão atualizados. Tem que ficar procurando, o desenho não é confiável, você tem que seguir fio. Então é uma coisa horrível. Quem já trabalhou dessa forma é horrível. Cara, o CLP foi criado justamente para resolver todos esses problemas. Assim, não vou dizer todos, porque a gente ainda depende de algumas conexões elétricas. Não quer dizer que você nunca mais vai usar multímetro. Mas a análise de falha, ela é muito mais rápida, muito mais eficaz. E a gente também vai ver isso aí quando a gente estiver utilizando o CLP. Cara, como que o CLP foi dividido e por que é importante eu analisar os comandos aqui? Porque os comandos eles vão dizer quais são os periféricos que eu preciso ter para as minhas entradas e para as minhas saídas do CLP. Mas o que são as entradas e as saídas do CLP? Então vamos dar uma analisada aqui. Coloquei um CLP aqui modelo, que é um CLP que eu tenho bastante afinidade, né? O CLP da Siemens, o S7200. É um CLP bastante utilizado aí para pequenas aplicações, eu não vou dizer grandes aplicações, mas que ele atende muito bem as demandas aí, é fácil de programar. No curso de Tia Portal a gente vai ter ele como base também, né? Esse curso não é voltado para um sistema da Siemens especificamente, né? Usar o TI e tudo mais. Que a gente vai usar o CAD-Sim, que é uma ferramenta um pouco mais simples, é uma ferramenta gratuita e que é mais fácil de interpretar, né? Na minha opinião, comandos elétricos. Então, se você analisar todos os desenhos da apostila, eles foram feitos no CAD-Simo. E junto com o arquivo lá que você vai rebaixar, também tem todos os projetos que a gente vai fazer, tudo já pré-montado. Para facilitar também, a gente não vai ficar montando, né, os comandos. A gente vai fazer isso só na primeira aula, ó, uma parte só, né, porque leva muito tempo. Mas você já consegue simular tudo que tem lá já também para você já prosseguir com as aulas. Se você quiser, né? Se você quiser, você já pode fazer isso aí. O CLP, então, o que que ele faz, né? Ele analisa tudo que é periférico, todos os sinais, seja botão, seja sensor, seja fim de curso, e vai ser ligado todos esses periféricos nas entradas do CLP. Porque o que acontece? O CLP trabalha num sistema cíclico, como se fosse um computador mesmo. Aqui embaixo eu coloquei, se você olhar na apostila também tem, o ciclo do CLP é sempre esse. Ele pega tudo que tem de entrada, ele analisa tudo isso, ele vai processar a lógica dele, né? Vai ver o que eu faço com essas entradas. Ele vai analisar o teu programa e vai acionar as saídas, né? As saídas é o que vai criar as interferências no meu processo. Mas o que são essas entradas e saídas e como que eu defino elas? Então, para a gente entender todas as entradas e saídas, a gente precisa entender a questão dos sinais, né? O que são os sinais do CLP? O CLP é um equipamento que ele trabalha com sinais, ou seja, eu tenho elementos no campo que vão medir alguma coisa, vão detectar alguma coisa, vão transformar isso aí num sinal elétrico que vai entrar no CLP, e o CLP transforma esse sinal elétrico num sinal digitalizado. E ali dentro das lógicas você trata eles conforme a necessidade. Basicamente, em níveis de sinais, a gente tem dois tipos de sinais. A gente tem os sinais digitais e os sinais analógicos. Mas qual que é a diferença de um para o outro, né? Se você analisar na apostila, eu já coloquei lá a resposta, mas a gente vai discutir aqui sobre ela. O que é um sinal digital? Às vezes quando a gente vai analisar sinal digital, isso até soa como algo muito moderno, às vezes, para a gente entender. Eu, particularmente, também tive um pouco de, vamos dizer, dificuldade, assim, para matar essa ideia do sinal digital, porque com o passar dos anos a gente vê que muitas coisas que são modernas, isso aqui não é mais sinal analógico, isso aqui é sinal digital, é mais moderno. E as coisas, às vezes, muito modernas são difíceis de se compreender. Mas quando o assunto é sinal digital para a área de automação e CLP, isso é bem mais fácil de você entender, vamos dizer assim. Chega de falar, o que é um sinal digital de fato?
Então eu vou pegar aqui, vou fazer um desenho, o desenho mais simples possível. Você que é da elétrica não vai ter dificuldade de entender esse desenho. Mas vamos fazer um circuito elétrico. Esse circuito elétrico é a representação do circuito lá da lâmpada que está iluminando algum ponto da tua casa, né? Acho que não vai estar tudo apagado aí. A não ser que seja dia, né? Pode ser que seja dia, né? Mas enfim, vamos supor que você tem aqui um sisteminha elétrico. O que acontece? Quando a chave, né, o interruptor, ele está aberto, como que está a lâmpada? A lâmpada está apagada. Se você for lá e fechar o circuito, vai circular corrente. E aqui a lâmpada vai acender. O sinal que vai para a lâmpada, ou esse nível de tensão, vamos dizer nesse primeiro momento, que vai para a lâmpada, isso é um sinal digital. Então, o sinal digital ele é algo bem simples. Na verdade, ele é qualquer sinal elétrico que representado em modo de tensão, vai ser sempre o valor total da tensão e zero. Então, os dois estados possíveis que a gente tem aqui para a lâmpada ela tá com 0 volts, que é quando o circuito está aberto. E, sei lá, vamos colocar aqui um sinal de tensão bem fraquinho. Vamos dizer que é um circuito eletrônico. Sei lá, fechei aqui, vem 5 volts para cá. Então, ou é 0 ou é 5. Ou melhor, vamos colocar aqui uma tensão maior. Sei lá, 127. 127 volts. A hora que eu fecho aqui, vai quanto para a lâmpada? Se for no circuito separadinho assim, né? Sem considerar a queda de tensão também, né? 127. 127 volts. Se eu, mais uma vez, vou aqui, abro o circuito, a lâmpada apaga. Por quê? Porque vai ficar 0 volts nela. Isso é um sinal digital. O sinal digital, ele é qualquer sinal que vai ser, ou vai ter um nível máximo saturado ali, que no caso vai depender da fonte de tensão, né? Mas vamos dizer que 127 volts, então quando eu tenho 127, o sinal está on. E quando ele está em 0 volts, o sinal está off. Ele é qualquer elemento que pode ser representado somente de duas formas. Ou vai estar ligado, ou vai estar desligado. O interruptor, ou ele está acionado ou desacionado. Não tem meio termo para ele. Isso em nível elétrico. Então, o sinal digital ele fica fácil de interpretar se você for pensar dessa forma. Eu não consigo, por exemplo, jogar na lâmpada 50 volts aqui, só controlando o meu interruptor. Não tem como. Você pode mecanicamente ir lá no interruptor e virar ele um pouquinho, né? Deixar ele meia posição, vamos dizer assim. Mas eletricamente, ou vai mandar sinal para a lâmpada ou não vai. Se você deixa mecanicamente o interruptor, sei lá, meio aberto, meio fechado, não importa o que você pense sobre isso, não vai jogar 50% da tensão lá. Ou vai jogar 127, ou não vai. Não tem meio termo. Então, todo elemento, basicamente toda a chave, por exemplo, ela pode ser tratada como um sinal digital. Porque ou vai estar acionada ou não vai estar. Um sinal que um contator pode te mandar, por exemplo, o contato de um contator. Isso talvez fique mais fácil quando você pega a questão das linhas de comando. Eles não têm mais do que dois estados. Esse comando que eu passei aqui para vocês, ele não tem mais de dois estados, né? Os elementos que eu tenho aqui. Todos eles são elementos digitais, todos eles. Por exemplo, o botão de liga. O botão de liga, ou ele vai estar pressionado ou não vai estar. Ah, mas eu posso ir lá e colocar o dedo no acionamento lá do botão, apertar ele só um pouquinho. Ah, ele vai ficar 50% acionado. Mecanicamente ele até pode ficar, mas eletricamente não. Eletricamente ou vai estar aberto ou vai estar fechado. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo para o contator. Ou o contator está acionado ou está desacionado. Ah, mas eu conheço contator que fica lá ligando e desligando rapidinho. Cara, não importa. Eletricamente, ou ele vai estar em 0 ou ele vai estar em 1. Que são os sinais binários que a gente determina o sinal digital. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de algo que eu estou ligando e desligando, ele sempre vai representar isso. O valor máximo da minha tensão desse meu sinal digital, que na computação, por exemplo, é 5 volts.
Mas se a gente for analisar o sinal discreto aí, o sinal digital de uma lâmpada, ou vai ser a tensão da lâmpada, ou vai ser zero, né? Ou o 12 volts, ou o 24 volts, que geralmente é a tensão que a gente usa nos CLPs, ou 24, que é a tensão máxima, ou é 1. Se não tiver o 24 é zero. Ele não vai ter um meio termo para essa entrada. Ou ela só entende acionado ou desacionado. Então, basicamente, o sinal digital é o sinal que a gente mais vai fazer avaliações e compreender eles, porque a maioria dos elementos de comandos elétricos são assim. E a gente vai ver que sinais analógicos, eles são muito usados quando a gente tem o CLP, sim, mas como o nosso foco é comandos elétricos, não vai ter tanta coisa assim para a gente discutir relacionada a sinal analógico e sim mais a sinais digitais. Na prática, então, o que são os sinais digitais? Todos esses elementos que eu coloquei aqui, né? Coloquei alguns elementos, mas tem mais. Eles representam sinais digitais. Todos esses caras que a gente está vendo aqui, que eu coloquei, todos eles só podem ter dois estados, esses que eu coloquei aqui, né? Vamos começar com o mais simples, o botão. O botão, é, ou ele está acionado ou desacionado. Ele não pode estar meio acionado. Isso em nível elétrico, como eu falei. Mecanicamente, posso pressionar ali, ele deixar ele, vamos dizer, em um termo mais não tão técnico, né? Em meia viagem, por exemplo. Posso deixar. Mas não importa. Eletricamente, ou vai mandar o sinal ou não vai. O sensor é a mesma coisa. Se for um sensor indutivo ou um sensor capacitivo, não importa. Ou ele vai detectar alguma coisa ou não vai detectar. Não tem uma detecção. Lógico, existem alguns sensores que têm esse nível analógico mais proporcional, assim, né? Para dizer o quanto tem ou quanto não tem. Mas esse sensor que eu coloquei aqui, não. Ele é um sinal, tipo, ou tem alguma coisa ali, magnética, ou algo mecânico mesmo, uma barra de ferro, ou se for um sinal capacitivo, algum tipo de produto, não importa. Ou ele vai confirmar a presença de algo, ou não vai. Não tem meio termo. A borra elétrica, que a gente usa bastante em alguns comandos de bombas, né? Mesma coisa. Eu posso regular ela para esvaziar ou encher. Mas quando eu ajustei ela nesse nível, ou ela vai mandar um sinal dizendo que tá cheio ou vazio, ou que tá vazio ou cheio. Mas, novamente, ó, são dois estados. Ou que tá cheio ou não tá. Ou que tá vazio ou não tá. Porque às vezes ele pode não estar cheio, mas não significa que tá vazio, né? Dependendo do ajuste que você faz nela e tudo mais. Mas da mesma forma, são só dois estados que eu tenho. O botão de emergência, a mesma coisa. Ou ele vai estar pressionado ou não vai estar. E o fim de curso também. Sinal digital, mesma coisa. Ou vai estar numa posição ou não vai estar. Ele não vai medir para mim uma meia posição. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo ajustar mecanicamente para ele pegar alguns pontos específicos de algum determinado mecanismo, mas ele não vai me dar uma precisão ou um valor maior em relação a, tá, sei lá, 20% acionado para um lado ou 30% acionado para o outro. Ele não faz isso. Então, cara, sinal digital na prática é o que a gente mais vai usar, que são os sinais discretos, né, que é o termo mais correto para se usar, que todos esses elementos aqui vão mandar para mim. Então, as entradas no nível de sinal digital, a gente vai chamar de DIs. Se você já viu lá na apostila, né? A DI significa Digital Input, né? No inglês, input quer dizer entrada. Então, entrada digital. Vou colocar aqui. No CLP da Siemens, esse é 7200, as entradas elas vão ficar todas aqui em cima, né? Então, de uma maneira bem... Não vão levar isso aqui, o Mikael falou que não é um fio nem nada disso. Só vou fazer uma ligação aqui só para dizer, ó. Entradas digitais, todos esses caras são. Então, esse CLP que tem, não lembro quantas entradas que são. Tudo vai depender do modelo. Até falando nisso, né? A gente também vai avaliar comandos e ver quais são as necessidades de entradas que a gente vai ter, né? Isso é uma coisa bem importante também. Tá, sinal digital, então. É qualquer sinal discreto.
E quando eu tenho esses tipos de elementos aqui, que são os periféricos, todos eles eu vou interpretar como é, entradas digitais, porque eles são sinais que eu preciso avaliar o sinal deles. É como se fosse, em nível de automação, algo passivo. Ele manda sinal, ele não recebe um comando, ele não recebe uma ordem para executar alguma coisa. No caso, o botão ele recebe uma ordem humana, mas em nível do CLP, tudo isso aqui a gente trata como um elemento digital passivo, e no caso vai ser entrada digital. Antes da gente ir para as saídas, existe um outro sinal também que é importante a gente pelo menos citar ele aqui, que são os sinais analógicos. Qual que é a diferença do sinal analógico para o sinal digital? Basicamente, o sinal analógico ele é um sinal que pode ter infinitos valores. Ele pode ser definido com muito mais do que um simples 1 e 0, do que um ligado e desligado, do que um aberto e fechado, do que um cheio ou não cheio, vazio ou não vazio, ou quente ou frio, não interessa. Ele é mais complexo no sentido da informação que ele passa. A gente pode, novamente, pegar um desenho aqui. Ó. Aqui eu fiz um circuito usando uma chave liga-desliga. Mas vamos lembrar que até existe ainda algumas coisas parecidas com isso. Mas vamos refazer esse comando aqui. Só que agora a minha lâmpada está ligada num dimmer. Então, para quem não lembra, né, o dimmer ele é um equipamento que a gente utiliza ele para fazer a variação de um determinado nível de tensão em uma carga. Então, no caso, quando eu tenho a carga como lâmpada, eu consigo fazer com que a tensão que vai na lâmpada não seja só o 0 ou o 220. Porque o 220 vai fazer ela ficar na carga máxima dela. Com o dimmer, não. Eu posso, sei lá, ajustar ele em 25%, que daí vai dar aproximadamente 55 volts na lâmpada. E eu posso ajustar isso da forma com que eu queira. Eu posso deixar ele em 50%, 75%. Todos esses valores que eu tenho de casas, posso deixar o meu potenciômetro, geralmente é um potenciômetro que eu vou lá mexer. Em qualquer casa desse, ele vai pegar o valor total e vai diminuir isso aí. Esse sinal que eu estou mandando para a lâmpada é como se fosse um sinal analógico. Ele não é só um simples liga ou desliga. Eu estou modulando ele. Eu posso fazer ele passar por várias faixas de valores. Eu posso jogar 50 volts, 60 volts, 75 volts, depois 100 volts, 125 volts e por aí vai. Então, sempre que eu tenho uma variável que possa ter vários valores em função do tempo, eu trato isso como uma variável analógica. E se eu jogar isso num sistema que consegue ler e transformar isso num sinal elétrico, ele vai me mandar um sinal analógico. Então, existem várias variáveis que eu trabalho no nível analógico. Por exemplo, a temperatura. Ah, existe o termostato que trata a temperatura como você coloca um limite lá e ele vai trabalhar de forma digital, né? Ele vai abrir o circuito ou vai fechar em determinado período. Mas eu posso medir a temperatura com outros equipamentos e posso pegar esse valor e escalonar ele e ter todo um histórico dele em função do tempo. Um exemplo disso, por exemplo, se você for pesquisar aí a meteorologia na tua cidade, ainda você mora, você consegue ver que durante o dia a temperatura variou vários valores lá. Ah, quando era dia foi aumentando a temperatura, ele subiu. A hora que foi anoitecer, a temperatura foi caindo novamente. Existe um sensor né, dentro da meteorologia que avaliou esse sinal e ele mediu essa temperatura e mandou um sinal, com certeza, um sinal analógico. Esse sinal analógico que ele mediu, lógico, entrou num sistema, foi digitalizado, né? Que aí, da forma com que o sistema meteorológico trabalha, ele vai mostrar isso aí para você num gráfico ou num valor lá digital, numa tela, enfim, não importa. Mas a variável em si ela é analógica, porque ela passa por diversas faixas de valores em função do tempo. Um outro exemplo bem legal da gente utilizar e de ver os sinais, tanto o sinal digital e o sinal analógico trabalhando junto, são esses ventiladores de parede, que geralmente eles têm o potenciômetro, e a primeira fase do potenciômetro você escuta aquele barulhinho, né, aquele clack. Então, a hora que você vai ligar ele a primeira vez, a hora que você gira aquilo ali,
ele bate uma chave. Aquela chave é como se fosse um sinal digital que eu estou mandando. Estou mandando ligar ou desligar. Somado do valor analógico de velocidade que você vai setar conforme você gira o botão. Então, se você girar ele até o 100%, você vai mandar 100% da velocidade que você quer lá pro teu dispositivo. Você está mandando um sinal analógico, que no caso é um sinal de tensão novamente, mas que ele não é só a tensão máxima. Existem várias faixas de valores que eu posso mandar lá. Em nível de entrada, o que eu posso ter? Então eu coloquei aqui alguns transmissores, mas a maioria das variáveis, como eu falei, temperatura, a vazão, o nível proporcional num tanque, às vezes não é interessante eu só saber se tem nível ou não, se tem algum produto ou não. Às vezes eu posso até trabalhar com nível máximo e mínimo para saber se está vazio ou se está cheio, mas tem processos que eu preciso saber quanto tem exatamente. Existem variáveis no meu processo que dependem desse controle. Às vezes eu preciso saber se está 50%, se está 70%. E às vezes nem sempre ir lá olhar no tanque parece ser uma opção viável. Então eu coloco um transmissor lá que vai fazer uma medição e eu posso escalonar isso da forma com que eu quiser, de 0 a 100%, ou litros, ou metro cúbico, não importa. Ele mede para mim e eu jogo isso aí por uma entrada analógica no meu CLP e analiso isso. Sinais de temperatura, né, tanto por termoacoplador quanto por medidores de resistência, né, é possível também. Aí as funcionalidades, né, cada um tem as suas, mas todas as variáveis analógicas eu preciso escalonar elas e elas vão me mandar também um valor que pode ter diversos valores em função do tempo. Tudo vai depender também do range desse meu aparelho, né? Quanto que ele mede? Ele mede de 0 a 100 graus. Então tranquilo. Mas se meu processo precisar de 125 graus para medir, eu preciso de um outro transmissor. E por aí vai. Então eu coloquei aqui uns exemplos, né? Medidor de pressão, medidor de temperatura. Coloquei o próprio potenciômetro também, que pode ser utilizado também como um variador aí de entrada analógica, mais especificamente para os inversores, né? Se você que trabalha com comando elétrico e já geralmente um comando bem básico que a gente usa com o inversor é o quê? É o controle de velocidade por entrada analógica, onde o próprio inversor tem uma fonte de 10 volts, vamos dizer assim, você joga ali no potenciômetro lá, que tem o centro equilibrado ali, e você consegue, na entrada, a própria entrada analógica do inversor, você modula essa tensão com o potenciômetro, ele vai variar. Então, tudo que pode ter mais de um valor, mais uma variável que eu meço em função do tempo, que tem vários valores, eu vou precisar de um sinal analógico para tratar ela. Nos comandos, especificamente, a gente não vai trabalhar muito com isso, porque para nós, comando elétrico tem muito pouco sinal analógico. Existem alguns sinais analógicos que a gente trabalha junto com aqueles controladores dedicados, né? Que você compra um controlador para um painel, geralmente ele já tem uma saída de controle e ele já tem a entrada analógica para você ligar seu teu instrumento. Então, controladores PID ou controlador por temperatura, por termopar, já é algo mais dedicado de painel. O nosso foco mesmo é mexer com os comandos. A gente vai trabalhar mais com sinais digitais do que sinais analógicos, mas eu preciso colocar aqui. E da mesma forma, peraí que eu não queria mexer ali na. Eu tenho as DIs, que são entradas digitais. No caso das entradas analógicas, eu vou chamar de AI, que são as entradas analógicas, Analog Input. Da mesma forma, eu vou ter as minhas saídas que eu coloquei aqui desse lado. Deixa eu fazer só a ligação aqui para dizer, né? Então, da mesma forma, as saídas analógicas também são ligadas no meu CLP. Coloquei do lado de lá porque o S7200, as entradas analógicas, elas ficam desse lado aqui. Então, esses desenhos, esses skins são puramente para ilustração. E agora, em níveis de saídas, mesma coisa. Os sinais permanecem, mas eu tenho as saídas digitais, que o funcionamento é o mesmo, só que eu não trato ele como um elemento passivo, um elemento que vai receber uma influência externa. Não, isso aqui é um sinal, é um elemento ativo. Ele manda
recebe esse sinal e tem uma ação lá no campo, lá no processo. Eu chamo as saídas digitais de digital outputs. E da mesma forma que as entradas digitais, as saídas digitais elas também só vão ter é, dois estados. Então, um exemplo bem clássico, que é o que a gente mais praticamente vai utilizar nos nossos comandos, são os contatores. Os contatores são responsáveis por acionar boa parte dos motores trifásicos, né? Principalmente os motores assíncronos, que são os motores que eu não me arrisco a falar que são os que são mais utilizados, mas tem muito desses caras aí sendo tropicando nas indústrias, esses motores assíncronos. Pela questão da construção dele ser barata e tudo mais, né? E ser fácil manutenção, fácil instalação e tudo mais. Então ele é bem utilizado. O contator, então, pode ser representado como uma saída digital. Então, é, conforme um sinal que eu mando lá na minha programação, eu mando ele ligar e ele só vai ter dois estados. Ou ele está acionado ou não. Ou eu ligo ele ou desligo. Eu não consigo fazer um controle, deixar ele meio acionado ou meio desacionado. Ou 75% acionado ou 25% acionado. Não. Ou tá ligado ou não tá. Então por isso que ele também vai ser saída digital. Vou ligar os três fiozinhos aqui, né, para ficar mais bonitinho, né? Eles são os principais elementos que vão acionar os meus motores. E eles vão ter um impacto mecânico no meu processo, vão fazer movimentar alguma coisa. Outro elemento que a gente trata como saída digital são as válvulas, né? Que podem ser é, eletropneumáticas ou eletrohidráulicas. Que eu coloquei um cilindro para receber aqui, então liga a mangueirinha lá, né? Na hora que eu aciono isso aqui, esse cilindro vai ter também um mecanismo lá no campo, vai movimentar alguma peça, vai movimentar algum elemento, né? Então ele vai ter esse acionamento ativo no meu processo. Então por isso que eu cito dessa forma. Outra saída digital que é bem importante em alguns painéis, principalmente, que são mais locais, são os sinalizadores. Eu também preciso ligar eles quando eu quero chamar a atenção do operador. Quando eu quero, sei lá, fazer um alarme, fazer chamar a atenção, mostrar uma falha, um desarme, chamar a atenção do operador para ele reconhecer uma falha, etc. Eles também são muito utilizados. Obviamente que quando você tem IHMs, o tipo de sinalização ele acaba sendo desnecessário. Tanto a parte de input por botão, quanto a parte de sinalização, né? Que isso aí vai trocar, isso é como se fosse as interfaces com o ser humano mesmo, né? O botão é uma interface que eu dou um comando e a sinalização, ela que me mostra uma etapa do processo, por exemplo. Ela que vai dizer se está ligado, se está em falha, se não está. Então, ainda existem. Quando você usa comando elétrico, não tem como fugir disso, né? Você vai ter isso aí no teu painel. Mas, com o uso das IHMs, a gente vai ver que a gente consegue eliminar muito disso daí também. Então, em nível de saída digital, a gente tem esses elementos aqui, elementos básicos que eu coloquei. Mas, e os sinais analógicos para saída? Eu tenho também? Eu tenho também. Eu posso ter. Eu consigo copiar? Ah, ele copiou isso aqui também. Tá. Eu tenho as saídas analógicas. Então, se o AI é entrada analógica, analog input, AO, analog output. Saída analógica. Como que funcionam as saídas analógicas? É exatamente parecido com a entrada analógica, só que no nível de saída. Ou seja, aqui eu coloquei alguns exemplos também que são utilizados aí na indústria. Eu coloquei o inversor como uma saída analógica e uma válvula proporcional. Existem alguns processos que eu preciso fazer controle de alguma variável. Então, geralmente nesse processo eu vou ter uma variável lá que é feita a leitura dela por um sensor que vai me mandar um sinal de entrada analógico. Eu vou avaliar esse sinal. E, por exemplo, eu quero
chegar num set point, quero chegar num valor ideal para o meu processo. Eu obrigatoriamente vou precisar de uma saída analógica que vai ter uma ação proporcional em cima de algum elemento. Então pode ser que eu coloquei via inversor de frequência, por exemplo, ou via uma válvula proporcional. Então existem processos que eu vou depender das minhas saídas analógicas também. Então esses sinais que vêm aqui também eles vão ser escalonados e geralmente eles vão ter algum impacto nesse meu elemento. Então eu posso mandar, sei lá, quero que esse inversor que onde está ligado esse motor aqui, ele trabalhe em 20%. Ah, se às vezes o 20% não é suficiente para mim chegar no valor desejado do meu processo, eu posso aumentar ele. Vou aumentando para 30%, 40%. Isso eu posso fazer de forma manual ou automática, dependendo de como eu fiz o meu controlador, como eu quero que ele funcione. Mas para nós aqui o importante é só entender o que ele pode ter de impacto. Existem válvulas também que funcionam dessa forma. Conforme o tipo do sinal que eu vou mandar, eu posso mandar essa válvula abrir 50%, 25%, 30%. Isso dependendo de como o meu processo vai exigir isso. Então, quando eu tenho uma variável de controle e preciso deixar ela num valor controlado, num valor específico, eu vou precisar usar desses elementos aí. Não necessariamente vai ter que ser por saída analógica sempre, né? Hoje a gente já tem recursos um pouco mais inteligentes, né? Via rede que eu consigo fazer. Mas para os sistemas mais antigos, é mais interessante a gente trabalhar dessa forma, não pela questão da precisão em si, mas do próprio entendimento. Na verdade, não a gente necessariamente usar na prática, mas discutir sobre eles, porque com base neles aqui vai ficar mais fácil entender os sistemas mais modernos. Sinais analógicos, então, funcionam basicamente dessa forma. Tem como função, então, eu modular algum elemento do meu campo de forma proporcional. E aqui eu tenho uma breve arquitetura, né? E tudo que a gente consegue ligar. Tudo não, né? Tem muito mais coisa. Isso tudo via I/Os que a gente fala, né? Por que I/Os? Porque eu tenho o I e o O, que são entradas e saídas. Tudo via borne, tudo via ligação elétrica. Hoje o cenário, quando a gente usa o CLP para níveis de controle, ele tem isso aqui ainda, é muito usado, mas ele já tem uma arquitetura um pouco diferente. Para nós que vamos trabalhar com comando elétrico, é mais fácil compreender assim. Se você está tendo uma introdução agora, talvez fique mais fácil. Se você já tem uma bagagem maior também, não tem problema. Para você talvez isso aqui seja até muito simples, mas a gente vai seguindo desse formato aqui para ficar mais fácil da gente explicar. E para finalizar, né, então eu já tinha citado isso aqui, só vou relembrar ele. O nosso CLP ele trabalha pelo ciclo dele. A gente chama isso aqui de ciclo de scan ou ciclo de varredura. Aí você vai ver que eu coloquei aqui 3 elementos. Aí você pode se perguntar, tá, mas eu pesquisei na internet e o ciclo de scan é muito mais complexo. A hora que eu ligo o CLP, ele analisa o hardware dele, faz um monte de outras setups. Ok, isso não está errado, mas a nossa preocupação aqui não é avaliar o que é totalmente o ciclo de scan. É simplesmente compreender como que ele vai trabalhar com os sinais. Ou seja, o ciclo de scan sempre vai funcionar nessa sequência aqui. Ele vai ler todas as entradas, por isso que eu coloquei as entradas ligadas aqui, né? E o próprio CLP da Siemens, né, o 1200, ele já faz a arquitetura da ordem, né? Então lá em cima entra, né, o sinal, aí o meio ali onde está o CLP, onde é processado, e embaixo são as saídas, que são as 3 principais etapas do ciclo, né? Ele lê as entradas, ou seja, todas as inputs, independente se for digital ou analógica, ele vai processar isso aqui dentro da lógica dele, vai escalonar sinais analógicos para um valor de melhor interpretação. Ele vai acionar as saídas conforme a necessidade do que pediu esse meu processo e tudo mais. E vai tomar ação. E sempre vai ficar fazendo isso aí. Lê as entradas, analisa a lógica, processa e toma uma ação. Sempre fazendo isso. Então, quando o CLP está em run, quer dizer que ele está rodando, ele vai estar executando esse ciclo. Pessoal, para a primeira aula aí, a gente já chegou perto aí da 1 hora. Eu acredito que tenha sido bem produtiva. Se você nunca ouviu falar sobre isso daqui, a parte de CLP, fique tranquilo. Se você achou complexo, é normal também. Às vezes é muita informação. Mas basicamente aqui está quase que tudo que você precisa saber de base para pelo menos compreender o que o CLP faz. Então, essa aula
que teve como foco a introdução ali, da parte histórica bem breve, e da apresentação do CLP. É, ela tem como objetivo isso. Na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com o comando necessariamente. Então, lá na apostila já tem todos os desenhos e você também já pode ter baixado lá, junto com o Cadicimo, todas as aulas já pré-desenvolvidas. Na próxima aula eu vou montar um pouco, mas para a gente ganhar tempo é mais interessante você já fazer emulação e ir treinando aí algumas das técnicas que a gente vai trabalhar. Você pode também pegar a apostila e já ir fazendo algumas anotações para melhorar também o teu entendimento. Então, pessoal, essa aula aqui ela se encerra agora. Eu espero que você tenha gostado e não esquece de acompanhar as próximas aulas. Mas é isso, um abraço e até mais.